cada batimento um sinal de um milagre. É a vida acontecendo. A magia de tornar tudo isso possível foi dado à mulher, o único ser capaz de gerar e guardar dentro da barriga esse mistério. Em média, são 270 dias de uma verdadeira e intensa transformação. O corpo muda para permitir que outro ser avance também. São 9 meses para permitir que outro ser humano tenha a mesma chance que um dia também foi dada a essa mulher. A chance de viver. Com apenas 20 anos, a maternidade não estava nos planos da Aline. Pelo menos não agora. É um sonho, mas não era para ser tão cedo. A Aline tem cisto no útero e com o problema achava que poderia ter dificuldades para engravidar. E foi aí que teve a surpresa. Eu fiquei um mês atrasada, aí eu nunca descia. Aí eu peguei e falei pro meu noivo, né? Na época a gente era noivo, comprar um teste, ele comprou e estava positivo. Em nenhum momento passou pela sua cabeça interromper essa gravidez? Não, em nenhum momento. Nem o meu parceiro, ele sempre me deu apoio desde o começo. E é isso. Sua pequenininha tá com quanto tempo? Ela tá com 11 horas de vida. E assim a recém-nascida Maria Luísa não foi para as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, de que pelo menos 40 milhões de crianças são abortadas todos os anos no mundo inteiro. Abortar no Brasil é crime. O Código Penal brasileiro só permite que uma gravidez seja interrompida em 3 situações. Uma delas é quando a gestação apresenta risco de morte para a mãe, ou quando a gravidez é fruto de um estupro, ou seja, de uma violência sexual. E em 2012, o Supremo Tribunal Federal incluiu também o diagnóstico de anencefalia fetal, que é quando ainda na barriga da gestante a criança é diagnosticada com uma má formação no cérebro. E aí, pensando em todas essas possibilidades, parece difícil dizer sim e levar adiante uma gravidez, né? Não para mulheres que você vai conhecer agora. Mulheres que tinham tudo para abortar, mas escolheram pela vida. Esse é o Benjamin e esse é o Samuel. Eles são os irmãos mais novos da Vitória, a primeira filha que foi planejada e ansiosamente aguardada pela Joana. Uma mãe de primeira viagem que viu seu sonho se transformar ainda na gravidez. E eu queria pensar que não era verdade, né? Que não estava acontecendo comigo. Assim, a gente fica meio paralisado por um tempo, assim, tentando não entrar em contato muito com aquele sentimento para ir aos poucos tentando assimilar e uma esperança assim, de que mudasse o diagnóstico, porque nunca tinha imaginado, nunca pensei que ia acontecer comigo, né? De ter um bebê e com um problema tão grave. O desespero da Joana veio com o diagnóstico de que o bebê tinha anencefalia. Assim, foi um choque, um susto, né? Assim, eu pensei, quando ela falou, eu pensei que poderia ter algum problema com o bebê, alguma deficiência mais leve, mas ouvi assim que seria incompatível com a vida, que poderia morrer a qualquer momento, que com certeza morreria ao nascer. Dá um desespero, né? Assim. Em um embrião normal, existe a formação do tronco cerebral, do cerebelo e do cérebro. O bebê com anencefalia forma apenas o tronco cerebral. Sem o fechamento da caixa craniana, que corresponde à cabeça, onde fica o encéfalo, ele não desenvolve o cérebro e o cerebelo. Como a região é responsável por funções vitais, como a regulação da função cardiorrespiratória, por exemplo, a medicina afirma que nenhum anencéfalo sobrevive. 99% dos casos morrem, 50% ainda no útero da mãe e a outra metade logo após o parto.
E ainda que se afirme que não é possível que um bebê que nasce sem cérebro sobreviva por muito tempo, contrariando a própria medicina, apenas um pequeno número de bebês afetados morreu no útero. 7% faleceram no útero, 18% morreram durante o parto, 26% viveram entre 1 e 60 minutos, 27% viveram entre 1 e 24 horas, 17% viveram entre 1 e 5 dias e 5% viveram 6 ou mais dias. Quando a gente fala sobre a anencefalia, a gente fala de diagnósticos através de exames complementares. E os exames complementares não são necessariamente passíveis de erro, né? Então, você pode sim, de uma forma direta, mensurar, por exemplo, que não existe a formação do encéfalo. Em contrapartida, pode ter também numa outra condição que existe uma pequena formação e que pode ser determinante de que essa vida prossiga um pouco mais. Na época em que a Joana soube do problema, em 2009, as mulheres que decidiam interromper a gravidez depois do diagnóstico precisavam recorrer a uma decisão judicial. Algo que naturalmente não passou na cabeça dessa mãe, que não pertence a nenhuma entidade ou grupo contra o aborto. A decisão dela foi enquanto mãe. Depois de viver esse luto assim, imediato do diagnóstico, eu comecei a pensar assim, o que eu poderia fazer de concreto, né? Então eu pensei, o bebê está vivo, eu nem sabia que era uma menina ainda, né? Então eu tentei assim pensar, se eu ficar chorando muito, ela vai ficar triste, eu vou passar esse sentimento para ela. Eu lembro bem o dia que nós soubemos do diagnóstico. Inicialmente você fica meio sem chão. Na verdade estava acontecendo um temor que eu tinha, né? Eu temia ter um filho ou uma filha com uma formação. E aí eu lembro na sala lá de ultrassom e a médica descrevendo todo o problema, eu falei, puxa, era algo que eu temia. E aí automaticamente você começa a lidar já com a situação, porque independente do diagnóstico, havia ali minha filha e havia ali minha esposa. Parece que tem uma ruptura, assim, é um susto tão grande quando a gente descobre uma sensação assim, parece que o bebê não está mais vivo, né? Parece que o bebê já está morrendo, você já está perdendo aquele bebê. Mas a gravidez foi continuando, ela foi crescendo, comecei a sentir ela mexer. Então começou a se transformar, esse medo começou a se transformar em amor. Tem temor, tem a dor, né? Tem a frustração de, e agora, como vai ser? Todos os sonhos que eu tenho, será que eu vou conseguir viver exatamente isso? E depois você vai entendendo melhor o que Deus quer para a sua vida, né? Mesmo que ele tivesse dificuldade de aceitar, de me apoiar, não ia mudar minha decisão, né? Porque era uma decisão minha. E ainda que a decisão fosse da Joana, o apoio do Marcelo foi fundamental para que ela chegasse a uma conclusão sobre tudo o que eles estavam vivendo naquele momento. Se eu amava ela perfeita, eu também posso amá-la imperfeita. Se eu amava ela com a esperança de que ela fosse viver uma vida inteira além de mim, né? Eu também posso amá-la sabendo que talvez ela viva só um pouquinho durante a gestação, ou só alguns minutos, algumas horas depois de nascer. Então, a pergunta básica é essa. O anencéfalo, sabemos pelos dados disponíveis hoje da ciência que a sua perspectiva de vida é breve. Pode durar, às vezes, horas, dias, semanas, meses, né? Em alguns casos, né? Mais raros, né? Mas, por conta disso, devemos causar a morte, ou seja, matar. Causar a morte é matar. A questão da anencefalia é basicamente essa. E a Joana sempre esteve certa sobre a sua resposta. Eu não consigo encontrar outra saída, né? Outro caminho, outra forma de enfrentar, né? Porque eu sabia que se eu interrompesse eu ia sofrer muito, eu não conseguiria. E eu não ia ter a oportunidade de saber quem era ela, quem era minha filha. O amor supera o medo. Sem dúvida, uma mulher muito virtuosa, né, onde deixou o amor dela em primeiro lugar, né, do que os temores dela.
Mesmo não fazendo ideia do que poderia acontecer, no fim dos 9 meses, a Joana só sabia que tinha valido a pena manter a gravidez. E foi assim que a Vitória veio ao mundo. De repente eu ouvi um chorinho, né, assim, um chorinho longo, assim, e eu senti uma paz enorme, assim, eu senti assim, eu cumpri a minha missão, né, uma missão de vida que eu tinha, eu cumpri, eu deixei a minha filha nascer, né, eu deixei ela viver o tempo que ela deveria viver, né, na barriga. E aí uma médica falou que Deus te acompanhe, né? E naquele momento eu pensei que ela estava morrendo. Mas eu pensei, eu fiz minha parte, eu protegi, fui assim a melhor mãe que eu consegui ser enquanto ela estava no meu útero, né? E agora Deus vai fazer a vontade dele, agora eu não tenho mais controle, né? Os médicos diziam que o quadro da Vitória era muito grave. Era questão de horas porque ela não viveria mais tempo. Enquanto ela estava no meu útero, eu amava ela sem me preocupar com a aparência, né? Mas é um medo de muitas mães, né? Como vai ser? E aquele medo assim, será que eu vou conseguir amá-la depois de eu ver o problema, né? Será que ela vai estar sofrendo? Como vai ser? Mas aí quando a gente entrou na sala da UTI, eles tinham colocado ela numa sala reservada, né? Que não tinham outros bebês, outros pais, para a gente ficar mais reservado. E quando eu a vi, assim, deitadinha, era um bebê. Eu pensei, é uma criança, não era um feto mal formado, não era uma aberração, não era um monstro, não era um bebê morto, era uma criança viva. Olha a mãozinha. Mamãe, olha que mãozinha linda tem a Lelê. Ih, os dedinhos igual da titia. Ela é muito especial. E foi em 21 de junho de 2010 que mãe e filha, juntas, saíram do hospital. Então a gente tentou se conectar com ela, acreditar que ela sentia, que ela ouvia, que ela entendia de alguma forma, se não da forma convencional, né, pelo cérebro, mas de alguma forma espiritual, emocional, ela sentia o nosso amor. Então a gente buscou... assim, quem viveu com a gente, quem acompanhou a gente, sabe que foi assim com muito amor e com muita alegria, né? No caso da Vitória, foram 2 anos e meio de vida de muita emoção. Nesse tempo, a Joana e o Marcelo acompanharam com a filha o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, CNTS, em que pedia a liberação da interrupção da gravidez de feto sem cérebro. Após 8 anos de polêmica, por 8 votos a favor e 2 contra, o STF liberou o aborto de feto com anencefalia. Naquela ocasião, os especialistas que também participaram do julgamento afirmaram que o caso da Vitória era uma variante da anencefalia, que também é tratada como morte cerebral, e que no caso dela, ainda assim era incompatível com a vida, com um diagnóstico médico seguro de morte e uma sobrevida em estado vegetativo. Quando você fica focado só em determinações técnicas, por exemplo, a anencefalia, passou ponto de partida e que aquilo tem que ser resolvido de uma forma diferente, você pode sim estar errando. Eu acho que cada caso é um caso. A medicina muitas vezes é bonita por causa disso, porque você não consegue matematicalizar isso. Você determina, você individualiza, você conversa, você pensa, você refaz, você debate, você puxa literatura, você vê protocolos, você vai no livro novamente e aí você consegue tentar errar menos. E esse acolher o ser humano com as deficiências que não se nega a existirem, não tem sentido negar a existência dos problemas e das deficiências, é algo, eu diria, tipicamente humano. Tão humano que a Joana sempre pediu que a Vitória tivesse qualidade de vida. Mas passados 2 anos e meio, a Vitória passou a ter infecções constantes. E aí foi interessante assim que um dia antes dela falecer, eu estava com ela em casa, era uma tarde bem fria, ela estava assim dormindo e eu peguei ela no colo, ela dormiu no meu colo e eu comecei a fazer carinho nela, na cabeça, no cabelo e comecei a agradecer. E eu lembro que eu falei isso assim, filha, muito obrigada, né, por ter ficado. Eu me dei conta quanto tempo ela ficou, quanto que ela lutou
ela queria ficar com a gente, né? E ela ficou e aí nós fomos dormir aquela noite e perto das 6 da manhã eu acordei com um chorinho dela e eu fui no quarto dela, ela dormia no bercinho dela, no quarto dela, e ela estava com uma febre bem alta. E aí nós vimos que parecia ser algo mais grave, a gente viu que tinha que levar ela para o hospital, que era uma febre muito, acho que 40 graus, assim. Foi quando o coração de mãe, que não cansou, lutou e acreditou na vida, sentiu que naquele dia, naquela hora e naquela vez era diferente. E aí eu senti, quando eu entrei para vê-la, eu senti assim que ela estava muito sério, né? Eu falei para Marcelo, vamos orar, né? A gente deu as mãos e eu falei para Deus, se for para ela sofrer, para ela ficar sofrendo muito aqui, eu não quero que ela fique sofrendo, né? Eu prefiro que o Senhor leve ela do que ela ficar com a gente mais numa situação muito ruim. E aí a gente fez essa oração e fomos conversar com ela, né? Ela estava na cama, a gente ficava ali do lado, né? no leito da UTI. E a gente falou para ela, se você está cansada, o que eu vinha falando, eu sempre falava isso, desde antes dela nascer, né? Se você está cansada, se você quer descansar, se você quer ir para Deus, vá em paz. Você foi maravilhosa, você nos fez muito feliz, a gente vai ficar bem, vá tranquila, que a gente sempre vai te amar, um dia a gente vai te encontrar. E a gente fez essa oração, a gente falou isso para ela, a frequência cardíaca dela começou a diminuir, né? Eu quero falar algo muito importante antes de sair. A gente pode sair, mas não precisa reanimá-la se ela está morrendo, porque eu não quero que ela sofra, eu não quero prolongar um sofrimento dela, né? Eu sempre quis... Eu quis que ela tivesse um nascimento digno, eu quero que ela tenha uma morte digna. E assim foi feito, preservando a dignidade da mãe, poupando as duas do sofrimento, sem desrespeitar o direito à vida que foi reservado à doce Vitória. Então foi assim algo que a gente conseguiu construir um sentido, um significado para a existência dela, que permitiu que, mesmo com tristeza, a gente tivesse também uma alegria, uma gratidão, né? E foi assim, ela descansou com dignidade, com amor. Eu sempre falo assim, eu nunca fui tão feliz quanto eu fui com a Vitória, né? Porque a vida tem toda a sua superficialidade, vivi ali sem muito brilho, digamos assim, né? A Vitória foi uma coroa na minha cabeça, né? Ela brilhantou a minha vida. Assim, eu sei que dói muito, eu sei que é muito difícil, que essas mães, assim, quem está enfrentando esse diagnóstico, quem está assimilando essa notícia, é algo que a gente jamais imaginou que ia enfrentar e algo que acho que nenhuma mãe deveria passar por isso. Mas eu diria assim que vale a pena amar essa criança, vale a pena deixar essa criança viver o tempo que ela pode viver. Para preservar a identidade, Maria é o nome fictício que demos a essa mulher vítima de um estupro. Na época que sofreu a violência, Maria estava separada do marido e o crime aconteceu enquanto voltava para casa durante a noite. Eu tinha sofrido um abuso lá onde eu morava, porque eu não morava aqui, eu morava em outro lugar. Aí eu fiquei com vergonha de ir na delegacia devido a situações que eu já estava passando no casamento. Só que eu tomei remédio, tomei a pílula no dia seguinte, mas não resolveu. Aí eu fui atrás de abortar. O silêncio fez com que o sofrimento fosse ainda maior. No começo, a Maria lidou com as consequências de uma violência sexual sozinha. E diante de tanta dor, a revolta. Depois que eu passei o que aconteceu, eu fiquei, meu Deus, por que tanta coisa, assim, acho que eu cheguei até a pensar que Deus não existia. E saber que estava gerando um fruto de um crime que marcou a sua vida era ainda mais assustador. Em casos de violência sexual, é possível abortar de forma legal aqui no país. No começo eu ficava desesperada. Com medo.
do que ia acontecer, de tudo. Eu não sabia o que fazer, não sabia. Agora está grávida de 5 meses e está esperando uma menina, um sonho que sempre teve. E conta com o apoio do marido, que reatou o casamento e está dando todo o suporte que ela precisa. Ele, graças a Deus, também é muito bom. Hoje em dia ele já me ajuda, ele já fala nas coisas do bebê, já passa a mão na minha barriga, já conversa, é muito bom. Você sentir mexer, você sentir aquela coisa, você já vê quantas, você esquece o que você passou. Se você é mulher, o medo e a insegurança caminham lado a lado. Isso não só nas ruas. Muitos casos de violência física, psicológica e até mesmo sexual também acontecem dentro de casa. Outra realidade que coloca as mulheres em risco de praticar o aborto. Quase todos os dias, a Doris se vê diante de situações como essa. E isso há 27 anos. Tempo em que começou a se dedicar ao Provida, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Um trabalho de luta e de proteção a favor da vida. Aqui no sítio, elas dizem assim, aqui é um refúgio, mas é um refúgio onde eu sinto a liberdade e a paz. O sítio que a Doris está falando é esse, que fica em Nova Iguaçu. O sítio São José acolhe gestantes que se encontram em risco de vulnerabilidade social. As moradoras de hoje são todas vítimas de violência. Aquela que engravida, o companheiro não quer a gravidez, agride essa mulher com o intuito de que ela venha a ter um aborto espontâneo. A Paloma é uma das mulheres que moram na casa. Chegou com a filha já nos braços. E ainda que não estivesse mais grávida, as portas foram abertas a ela justamente para que se sentisse apoiada a colocar um fim na violência que sofria do companheiro. Lá onde que eu vivia era tipo um horror. Ele bebia, né? Então ele chegava muito agressivo dentro de casa. Foi aí que a Paloma conheceu o trabalho do Provida. A primeira gestante que veio para nossa casa chama-se Mariana. Ela era doente mental e tinha problemas físicos. Morava embaixo do viaduto com o pai, com o rapaz que a engravidou e sofria violência. Foi aí que em 2007 eu abri a primeira casa para tirar a Mariana da rua. E essas mulheres chegavam até a Doris porque ela já realizava trabalhos de apoio a gestantes pelo Provida. E hoje, graças a Deus, nós temos aí no primeiro andar, são 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Aqui no andar de cima temos também quarto com capacidade para 3 ou 4 gestantes. Daqui para frente, agora eu vou pensar na minha filha em primeiro lugar e depois em mim. Vou começar a estudar, vou trabalhar, vou receber o meu dinheirinho para comprar as coisas para minha filha. Sem o alicerce espiritual, sem a fé em Deus, sem o Santo Rosário, tanto pedido por Nossa Senhora, nós não teríamos suportado esses 27 anos. Essa mulher, uma professora no Rio de Janeiro, houve o chamado à missão quando passou a ver de perto alunas das antigas 5ª ou 8ª séries praticando o aborto e sofrendo com as sequelas. Foi então que a Doris procurou pelo movimento católico que acontecia em defesa da vida. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro já havia o Grupo Provida, fundado pelo Monsenhor Ney Saerpe. E eu fui ter um encontro com o Grupo Provida e pedi que viessem ao colégio onde eu lecionava para proferir uma palestra para as minhas alunas. E daí o Monsenhor Ney disse, mas você é professora, não precisamos ir à tua escola. Vou te dar todo o material, toda a literatura, você lê e começa a dar palestra para suas alunas. Toda essa história começou em 1991, sempre dentro da simplicidade, aos fundos de uma igreja. Essa fica na comunidade de Nilópolis, também na Baixada Fluminense. Desde então, foram muitos os desafios. Quem escolhe lutar pela vida ainda precisa encarar a falta de apoio do poder público.
Hoje a Pastoral Social Pró-Vida na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Nilópolis, está fechada. Agora as gestantes precisam ser encaminhadas para outros núcleos, como esse em Nova Iguaçu e que também fica nos fundos de uma igreja. A Igreja Nossa Senhora das Graças. A estrutura não é das mais adequadas, mas a Doris trabalha com o que tem. O trabalho é voltado principalmente para as mulheres negras, pobres e que vivem nas periferias. Elas são as mais atingidas pela criminalização do aborto. No momento eu não queria, acabei fazendo besteira, tomando remédio para me tirar, que eu não queria, eu fiquei naquele desespero. Ainda mais a gente tá solteira no momento, né, e desempregada, tendo 3 pequenos em casa, praticamente. Não queria. Por quê? Porque eu estava desempregada, né? Eu fazia faxina, mas já tinha 2 meninos para poder cuidar. E o pai das meninas? Prefiro não falar. As nossas gestantes, elas não têm assistência ao pré-natal. Quando tem as consultas na clínica da família, não é feito por médico, e sim por enfermeiro. A Tatiane sofreu 7 dias até que o primeiro filho nascesse. A bolsa estourou e só depois de 1 semana que induziram o parto. O bebê nasceu sem oxigênio e tem epilepsia. A pressão estava 24/12, eles forçaram o parto normal, ele teve 4 paradas cardíacas dentro da barriga. Aqui é muito comum ouvir dos médicos, das clínicas de saúde, não temos verba. Então a mãe gestante tem que se virar. É assim, dá o seu jeito. E aí, quando ela chega em casa, o jeito que a vizinha, que o vizinho aponta é: que isso, faz um aborto. Eu achava que era mais fácil interromper que seguir. Chegar lá na frente, ter a responsabilidade de começar tudo do zero. Foi isso. E por quantas vezes você tentou abortar? 4 vezes. Que tipo de remédio que você tomou? Assim, eu tomei o que eu pesquisava na internet. É muito fácil achar informações assim para interromper a gravidez, para abortar? Muito. Muito fácil. Tão fácil que basta um clique e todas as informações estão aqui. Esse site, por exemplo, que nós encontramos, tem informações sobre o Citotec, um remédio indicado para o tratamento de estômago que também é usado para causar o aborto. No site, além de informações sobre a medicação, tem como comprar, como é feita a entrega, tem até depoimentos do que eles chamam de ex-clientes, ou seja, de mulheres que já fizeram uso do remédio. Tudo para garantir a eficiência da medicação. Esse outro contato, além do valor do remédio, pede os dados do endereço para onde o Citotec deve ser enviado, já que a entrega é feita pelos correios entre 1 e 4 dias. E também afirma que o remédio funciona 100%. As clínicas de aborto também possuem contatos que são disponibilizados facilmente na internet. E uma mulher tira todas as dúvidas por meio de mensagens de áudio. Eu preciso que você me envie a primeira página do exame de sangue com documento de identificação para me identificar se o exame é seu. E eu te passo todas as informações necessárias, tá bom? Estamos em atendimento segunda, quarta e sexta, lá em Copacabana. Aí você agenda comigo o horário, o dia que você quer e você vai lá. Essa outra explica que o aborto é feito por meio de sonda e que o valor do procedimento é de R$ 3.500. Em detalhes, a pessoa diz que a doutora, dando a entender que se trata de uma médica, coloca a sonda dentro da mulher que precisa aguardar e que por isso volta para casa até o organismo da mulher expulsar o feto, comparando a uma menstruação. E ainda garante que é sem dor, totalmente seguro e eficaz. Na mesma explicação, a pessoa conta que, como as clínicas estão sendo alvos de fiscalização, o procedimento é feito dentro de hotéis de confiança para manter sigilo. Uma indústria que cresce a cada dia. A indústria do aborto hoje é considerada a 5ª maior do mundo. O Código Penal brasileiro prevê no artigo 124 a detenção de 1 a 3 anos para a mãe que fizer aborto ou que dê permissão para que outra pessoa faça.
Já a pena para quem realizou o procedimento de interrupção pode chegar até 4 anos de prisão, segundo o artigo 126, o que torna o aborto crime no Brasil. A pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e do Instituto de Bioética, a ANIS, que questiona esses artigos, a descriminalização do aborto em até 12 semanas de gestação está em pauta no Supremo Tribunal Federal. O processo tem o nome de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 442. A nossa fé cristã, ela nos ensina que no momento da concepção, a alma já é soprada ali, ou seja, Deus dá a vida, né? Então esse é um ponto fundamental para um discurso entre nós, para um discurso de quem tem fé. E lembrando que 90% no mínimo dos brasileiros tem fé. Mas se alguém falar assim, não vamos entrar no campo da fé, vamos falar de outros motivos por que nós devemos respeitar essa vida desde o seu início. Ótimo, podemos conversar também sem precisar da fé. A biologia, né, a medicina, a biologia, ela nos garante que desde a concepção, desde o momento inicial da concepção, desde este momento, nós temos ali uma vida. Isso é fato, isso não é questão de fé, isso é questão de ciência. Quando a gente fala em aborto, a gente não está falando somente da mulher. E aí é que eu acho estranho que as pessoas feministas, né, as feministas, elas realmente não conseguem entender o embrião e o feto como uma outra pessoa. O embrião e o feto não fazem parte da mulher, a genética é completamente diferente, é uma questão até filosófica, porque você dizer que só interessa a mulher e não aquele outro ser que está dentro dela, isso não me parece razoável. Segundo esse argumento que leva à questão do abortamento até as 12 semanas, que depois poderá ser a 15 ou a 28, como existe, por exemplo, na Inglaterra, não poderá, e por que não poderá, do ponto de vista estritamente lógico, matar a criança já nascida? A nossa Constituição proíbe, veda e coloca como objetivo fundamental, no inciso 4º do artigo 3º, buscar o bem de todos, independentemente de várias circunstâncias, inclusive idade. Se é ser humano, ou é ser humano desde o início, ou não será nunca ser humano. As audiências públicas aconteceram em agosto de 2018. A relatora da matéria, ministra Rosa Weber, ouviu a sociedade e uma das questões debatidas foi a saúde pública. A questão, o aborto em si, no Brasil, ele é ilegal. A gente não tem como dizer o que é aborto natural, o que é aborto ilegal, o que é aborto por mola, o que é aborto por gravidez na trompa, que é considerado aborto. Está tudo nesse número. Então, isso é um fato. Um número X. A outra questão é que o Ministério da Saúde agora está usando o seguinte artifício. Além desses números de aborto, por qualquer tipo de aborto, ele está colocando, aí eu não vou nem dizer que seja para inflar o número ou não, qualquer morte de mulher em idade fértil, sem causa definida, relativamente suspeita, por exemplo, a mulher morreu de trombose, eles estão colocando isso como morte por aborto. Então isso aí, se eu for olhar, eu provavelmente vou ter uma outra interpretação, que seja esse número. Mesmo após todos esses artifícios matemáticos, o número que eles chegaram é 213 mortes por aborto por ano. Ok, que seja. Isso está muito longe dos números inflados de 1.100, 11.000, 50.000, 70.000. Mesmo que uma mulher morresse por causa do aborto, isso não justifica de forma alguma a legalização do aborto. Primeiro, para uma mulher que morra por causa de aborto, pelo menos uma criança também está morrendo. Na Casa Provida nós temos casos de atendimento de mulheres que estavam gestando gêmeos. Talvez seriam até 2 crianças que teriam morrido, né? Então não é matando uma criança que você está salvando a vida de uma mulher. Então é raro, não é comum. Eu, como obstetra, eu vi um caso na minha vida de morte por aborto. Se perguntar para a maioria dos obstetras, vai ser 0, 1 ou 2 casos. Isso estou falando de uma vida inteira, não estou falando em um ano, né? Então já tem uma certa experiência. Então não é um problema de saúde pública de jeito nenhum. A gente tem vários problemas de saúde pública no Brasil, o aborto não é um deles. Não é verdade que o aborto no hospital não tem risco. Isso é outra mentira que as pessoas inventam para justificar a descriminalização do aborto. Aborto tem risco, sim, são mesmo legal, são feitos por métodos invasivos, principalmente de segundo trimestre, e aqui no Brasil, muito provavelmente, grande parte seriam de segundo trimestre, pela falta de acesso à população de exames que comprovam a gravidez no primeiro trimestre, e isso vai ser outro problema, isso sim vai ser um problema de saúde pública, porque você vai majorar muito o número de abortos, e mesmo sendo o evento morte materna um número relativamente raro, a partir do momento que você transforma isso em escala quase industrial, você vai aumentar a mortalidade materna, ao meu ver.
As entidades que pediram para que o STF analise os artigos do Código Penal sobre a criminalização do aborto afirmam que trata-se de uma lei de 1940, anterior à Constituição de 1988. Por isso, caberia ao Supremo analisar se o Código viola ou não os princípios constitucionais. Com o fim das audiências, a relatora, a ministra Rosa Weber, precisa avaliar e elaborar o seu voto. Depois disso, é marcado um julgamento para que todos os ministros do STF possam votar. O Congresso tem debatido o tema e tem rejeitado o tema da ampliação das hipóteses de aborto. Tem rejeitado. Aliás, como uma expressão da população brasileira. Justamente uma sociedade pensada como indivíduos isolados, o grupinho aqui, aquele lá, é uma sociedade muito fragilizada. Se nós pensarmos na sociedade como formada de famílias e nós voltarmos às políticas públicas em favor das famílias, a sociedade como um todo ganha. Aborto sempre é a pior de todas as decisões, porque ainda que seja em casos de violência, aquela mulher nunca vai esquecer que matou um ser humano, que matou um bebê. Nunca. Todo momento, às vezes, eu boto a cabeça no lugar e me arrependo de ter tomado aqueles remédios. Entendeu? Eu poderia ter pensado melhor. Entendeu? Me arrependo muito. Hoje, quando eu olho para elas, eu vejo a perfeição que Deus me deu. E é todo dia pedindo perdão para Deus. Todo santo dia. Bem, eu geralmente subo o morro para salvar gestantes. Eu entro em bocas de fumos para salvar gestantes e assim vai indo. Hoje nós temos mais de 1.300 vidas salvas para a glória de Deus. E nós temos bebês advogados, bebês engenheiros, bebês que estão em várias patentes do Exército, e isso nos alegra profundamente, né? Cuidado, atenção, carinho, amor, aconchego. Em uma relação entre mãe e filho, tudo isso forma um elo, um dos mais importantes da vida. Mas que na história da Luciane foi preciso ser construído dia após dia. Eu me separei do pai do Davi, né? Eu fiquei 7 anos casada com ele e a gente se separou. Por motivos assim, alguns motivos. Daí eu fiquei em casa com o Davi, eu moro atrás da minha mãe até hoje. E eu comecei aí me envolver com uma pessoa do meu trabalho, que eu comecei a trabalhar no Correio. Aí me envolvi com ele, a gente começou a sair e eu engravidei da Nicole. A notícia de que mais uma vida estava a caminho não foi um momento especial e muito menos festejado. Ele não queria a menina e eu também não queria, porque a minha esperança era voltar com o pai do meu filho. Então essa gravidez, na verdade, ela só viria a atrapalhar, porque ele jamais iria assumir filho de uma outra pessoa, né? A única certeza que existia, a certeza de um aborto. Por que eu quis abortar a menina? Por que eu não quis tê-la? Porque eu queria viver a minha vida, eu queria ter liberdade, mesmo tendo um filho. Quando ele levava o filho, eu ia dançar, eu ia me divertir e ela ia só atrapalhar a minha vida. Porque eu não ia poder sair, eu não ia poder fazer nada, um filho não é fácil de cuidar, você tem que ter tempo integral para ele, você não pode fazer mais nada, e era por isso, eu queria matar a vida, eu queria matar uma vida para viver a minha vida. Na maioria dos casos, eles vêm de uma situação de vida, de momento, principalmente do momento que a pessoa está vivendo, onde ela não vê saída. A maior parte dos casos são situações, principalmente do momento, onde uma pessoa não tem apoio, está angustiada, está sofrendo, pode estar sofrendo inclusive pressão do pai da criança, e aí nesse momento
essa pessoa pensa o que é o prático, o que eu posso fazer agora, tirar essa criança. Muitas vezes buscam o aborto como uma ideia, né, ou como fazem uma tentativa de aborto, porque não se sentem apoiadas, não se sentem aceitas muitas vezes, né, pelas pessoas que estão ao redor. No caso da Luciane, ela lembra que, sempre incentivada pelo pai biológico da criança, chegou a fazer contato com uma clínica de aborto, mas não era. E foi a partir daí que um novo capítulo começou a ser escrito. É que o número, na verdade, a colocou em contato com pessoas dessa casa, a Provida Mãe Imaculada de Curitiba, no Paraná. Desde 2012, ali é traçada uma luta a favor da vida. A palavra central no nosso trabalho na Casa Provida é a palavra acolhida. Nós, de forma alguma, julgamos. Então, a pessoa chega com toda a sua história, histórias muito difíceis, e nós não nos cabe julgar, né? Cabe nos apoiar e dizer, olha, nós estamos aqui com você, você tem outra saída sim, nós podemos te ajudar. Sabe aquela história de que uma andorinha só não faz verão? Como a Gleice, tem muita gente envolvida. E toda essa ajuda vem de voluntários. Advogados, médicos, psicólogos, em alguns casos assistentes sociais, enfim, toda uma equipe de apoio para as necessidades dessas gestantes. É uma história que me machuca muito lembrar, né? Eu me arrependo muito do que eu fiz. Então, ele comprou um remédio que eu nem lembro mais o nome agora, foi tantos anos, que tinha que tomar 2 remedinhos. Era tomar um e fazer uma outra coisa com o outro, né? E ele comprou esse remédio pela internet para que eu tomasse. Daí, nessa época, eu estava na casa dele. Pensei, repensei e não fui. Então, ficou lá na casa dele e eu continuei falando com a Gleice, pedindo para Deus o que eu fazia, porque eu não queria. Eu tomava banho, eu batia na barriga, porque eu não queria, de jeito nenhum. O objetivo é que ela possa se conhecer, que ela possa trabalhar os seus medos e as suas questões, né? Para que ela identifique o porquê em algum momento ela tem esses receios, né? De não levar essa gravidez para frente, de não dar sequência. Eu ia desabafando com ela toda a minha vida lá de trás. Desabafando, falando do meu casamento que foi com o pai dele, o que era a minha vida na minha casa, o que aconteceu com o pai da menina. Eu fui conversando. E ela, a cada momento, sem ela, acho que nem ela nem eu perceber, ela ia me convencendo. Nós atendemos pessoas de diferentes religiões. Aliás, eu até diria que 50% ou talvez até mais das nossas atendidas não sejam católicas. São filhas de Deus como todos nós, né? Não somos diferentes, elas não são nem melhores nem piores do que nós, são todos iguais. Então, nós estamos abrindo a porta para filhos de Deus. Sem distinção, sem preconceito, sem julgamento. É por isso que todo o trabalho é baseado na espiritualidade. Então a dimensão da espiritualidade é fundamental, inclusive nessa questão da defesa da vida. Pessoas que tenham uma experiência de Deus e tenham esse encontro com Deus vão ter muito mais força para trabalhar dentro de si no momento que estão passando. Prova disso é que mesmo em um processo que não é rápido e muito menos fácil, as coisas no seu tempo vão naturalmente acontecendo e seguindo novos caminhos. E ainda que retomem antigos trajetos, no fim acontecem como deveriam. A Luciane reencontrou um amor de infância, o marido e um verdadeiro pai para sua filha. Tava duro, daí com 6 meses e meio, quando eu fui naquela janela da minha mãe e falei, e aí eu fui conhecendo o Rubens, né? O Rubens voltou pra minha vida, ele voltou daquele jeito de quando a gente era lá adolescente, de criança, e ele foi pondo a mão na minha barriga, minha filhinha, e eu fui pegando, acho que aquele amor, sabe? E quando ela nasceu, que eu tava lá, vi aquele rostinho dela tão pequenininho, e ela deu um trabalho. 7 dias certinho, essa menina deu um trabalho, ela emagreceu, ela não comia, ela não dormia, ela dormia assim 2 horas. Muito grande por mim. Eu sinto o amor dela. Ela é minha companheira em tudo. Muito feliz pela vida dela. Muito.
Muito feliz por Deus ter me dado a oportunidade de me arrepender e ter me dado a oportunidade de poder conviver com ela. Essas mulheres que têm os seus filhos e depois a gente acaba tendo contato, vendo, né? Essas crianças crescendo, se desenvolvendo, a gente vê o quanto essa mulher hoje consegue entender melhor as coisas que viveu, né? Ressignificar, dar novos significados às situações, às dificuldades, às dores que enfrentou, né? De uma forma muito mais saudável e bem resolvida. A pastoral da igreja, ela vai se modelando, podemos dizer assim, de acordo com as necessidades do mundo. 50 anos atrás você não precisaria de casas pró-vida, trabalho como esse. Talvez poderia até ter, mas não que era uma necessidade, né, tão grande. Hoje não, hoje isso é uma necessidade. Em agosto de 2018, o Papa Francisco, durante a homilia na Praça de São Pedro, no Vaticano, condenou com firmeza o aborto e lembrou que não trata apenas de um direito, mas se trata de um crime. O Papa finalizou afirmando que devemos dizer aos homens e às mulheres do mundo: não desprezem a vida. Então a igreja precisa sair, né, aquilo que o Papa Francisco nos coloca. A igreja não pode ficar guardadinha no seu casulo, esperando as pessoas, ou mesmo deixando que o mundo lá fora tenha todas as suas desgraças, né? Desculpa a expressão. A igreja precisa sair e ir ao encontro de quem está sofrendo, né? De quem está precisando da misericórdia. E apesar de todas essas questões sociais, desse momento que nós estamos vivendo, né? Ainda assim vale a pena optar pela vida. Foi assim com a Ana Beatriz. Ela tomou a decisão mais determinada da sua própria história: ser mãe pela terceira vez aos 31 anos. Tinha um filho de 10 anos, o Matheus, tinha um bebê de 7 meses, o Daniel, que inclusive eu amamentava, e estava trabalhando, minha vida estava normal. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um susto. Aceitar a gravidez não foi o problema para a Bia. Quando começou a curtir a ideia da gestação e descobrir que seria mãe de uma menina, mal sabia ela que o mais difícil ainda estava por vir. Fui fazer exame, né? Fui mexer no meu peito, massagem, para ver se não tinha empedrado leite, né? Para tirar alguma coisa que tivesse. E achei uma bolinha bem pequenininha desse lado aqui. E daí mandei uma mensagem para o meu obstetra, o Dr. César, era no domingo à noite. Falei: doutor, achei uma bolinha no meu peito. Ele falou: Bia, amanhã passa no meu consultório cedo, pegue uma guia e faça uma ecografia logo. Todas as mulheres da família, assim, da minha avó, todas não, mas muitas mulheres, por parte da minha avó, tiveram câncer de mama e faleceram, todas, de câncer de mama. Com a confirmação dos exames, veio o diagnóstico do câncer de mama. Um choque com apenas 2 meses de gestação. A minha maior preocupação era com a minha gravidez. Eu já sabia que era uma menina, né? Porque embora eu estivesse bem no comecinho da gestação, eu fiz um exame de sangue, ou sexagem fetal, para descobrir o sexo o quanto antes. Então eu peguei o resultado do exame na sexta-feira e eu descobri o tumor na segunda. Foi então que ela procurou um especialista em doenças da mama. Então a gente vai ter que fazer uma cirurgia, né, para retirar o tumor. Vamos tirar o nódulo. Só que você vai ter que interromper a gestação, vamos interromper já, que é um pico hormonal muito grande no começo, que o bebê está se desenvolvendo muito rápido no começo, então é muito hormônio. Não tem como você ficar com esse bebê dentro de você com câncer. E ele me falou, assim como ele cresceu muito rápido, ele vai continuar crescendo muito rápido, até o final da gestação você já vai estar com metástase, né? Então a gente precisa interromper essa gestação já para salvar a sua vida. E aí, o que fazer? Que decisão tomar diante de um dos maiores dilemas que uma mulher pode viver? A primeira reação minha, quando ela falou que ela já estava grávida, que ela falou para mim que ela estava com câncer, eu falei que ela ia ter que tirar o nenê. Foi a primeira, nem pensei em nada, assim, foi a primeira coisa que eu falei para ela: não, você vai tirar esse bebê. Sempre estive do lado dela, né? E eu acho que o papel principal do marido nisso, assim, no meu ponto de vista, é de sempre estar apoiando as decisões dela, né?
Eu sempre tive com ela junto, independente da decisão que ela fosse tomar. No Brasil, quando a gestação apresenta risco de morte para a mulher, ela pode interromper a gravidez. Caso a Bia decidisse pelo aborto, ela teria a lei do lado dela. Mas no coração só tinha espaço para uma certeza. Ou elas sobreviveriam juntas, ou elas morreriam juntas. Em momento nenhum eu entrei em conflito, em momento nenhum eu pensei, ai meu Deus, será que eu tiro ela para sobreviver? Em momento nenhum isso passou pela minha cabeça. Eu nunca ia conseguir ser feliz de novo se eu tivesse matado a Luíse, nunca. Com certeza isso era uma coisa que ia me assombrar para sempre. Se eu não tivesse matado ela, será que eu teria morrido? Será que não teria vindo a cura do mesmo jeito? É uma coisa que eu nunca ia saber, né? E achar um médico que a apoiasse na decisão era fundamental. Quando a gente pega as questões técnicas e que se mensura, principalmente da parte jurídica, as questões que são limitantes ou potencialmente de risco, muitas incertezas acabam surgindo. A ideia nossa, até dentro do consultório, sempre é em prol da vida, né? Então, quando a gente conversou bastante sobre isso, ela ficou muito temerosa, ela teve algumas opiniões técnicas, inclusive sobre a questão da necessidade do aborto. E eu fui muito moderador no seguinte sentido, Bia, vamos fazer o que é melhor, vamos fazer o que você acredita, vamos tentar dar o seguimento pela vida, que é o que a gente acredita. E a Bia seguiu lutando, seguiu com a determinação da sua escolha, conquistando mais e mais apoios. Quando eu comentava com as pessoas, a forma como eu falava da Bia, para as pessoas ela aparecia como uma heroína, não como... O câncer saía de foco, né? Aparecia como vitória. Durante a gestação, a Bia passou por uma cirurgia para retirar os 2 tumores que estavam no seio do lado direito e retirou também o seio. No pós-cirúrgico, ficou à base apenas de analgésico. Além da queda de cabelo, sinal de que a quimioterapia está reagindo no tratamento da doença, a Bia não teve nenhum outro efeito colateral. Tive muita sorte de ter tido câncer grávida, porque eu tinha vida dentro de mim. Eu não estava focando, o meu foco não era a doença, a morte, ai meu Deus, eu estou com câncer, tem uma coisa aqui dentro querendo me matar. Não, eu tinha uma vida aqui dentro querendo sobreviver, querendo crescer, crescendo, mexendo. E uma menina, minha promessa de Deus, minha filha. Indo para o mar pela primeira vez. E quando Jesus está no controle, quando Jesus está no barco, pode vir câncer, pode vir doença, pode vir o que for, que Ele acalma a tempestade. Ao compartilhar essa história, por onde essa mulher passa, os olhos ficam atentos ao que ela tem a dizer sobre o verdadeiro valor da vida humana. E no dia 24 de janeiro de 2018, a pequena Louise veio ao mundo. Com quase 41 semanas, ela nasceu de parto normal com quase 4 quilos. Linda, saudável e perfeita. Uma princesinha que envolve toda a família no sentimento dessa história, o amor. A avó mesmo, depois da decisão da Bia, faz 1 ano e meio, que abriu mão da própria vida para ajudar a filha. E além de não medir esforços, não esconde a paixão pela caçula, a única menina da casa. Porque eu não respeitei, naquele momento eu não estava respeitando a decisão dela, né? Porque a decisão era dela, não era minha. Eu não tinha nenhum direito de falar para ela, você vai tirar, você vai abortar. Não tinha direito. Que direito eu tinha? Só porque eu era mãe dela. Foi isso que me levou a pedir perdão para ela e também porque, você veja, Deus honrou ela, né? E ainda que a primeira cirurgia que a Bia fez durante a gravidez retirou todo o câncer do corpo, ela não podia fazer exames que comprovassem que a doença não tinha se espalhado. Então, por prevenção, já que a gestação mexe muito com os hormônios, continuou o tratamento com a quimioterapia e optou por retirar também a mama esquerda depois que a Louise nasceu. Até que 3 meses depois do nascimento da filha, ela recebeu uma notícia e uma prova. A notícia era que finalmente estava curada. E a prova de que não estava errada quando teve a certeza em dizer que não precisa escolher entre uma vida e outra, mas pode lutar e salvar as 2 vidas. A recompensa? Tranquilidade do coração e a felicidade de ter nos braços a inocência do olhar, a pureza do sorriso e a certeza do tamanho do amor que existe em uma vida.
Sempre vale a pena. A Luíse, no meu ventre, era um bebezinho indefeso, né? A minha missão, a minha obrigação, o meu papel de mãe era proteger ela, não matar ela. Nossa, a hora que eu peguei ela no colo foi sensação de vitória. A hora que eu olhei para ela e peguei ela no colo, eu soube que eu tive a decisão certa. Toda a luta tinha valido a pena. Toda a luta valeu a pena. Tudo que eu passaria de novo, várias vezes, para ter ela no meu braço, para ter ela no meu colo. A hora que eu peguei ela, que eu senti o cheiro dela, que eu vi que ela estava bem, que ela estava comigo, que ela estava viva e saudável nos meus braços, foi sensação de dever cumprido. Foi aí que você teve a certeza de que a vida e o amor superam tudo? Aí que eu tive a certeza que a vida e o amor superam tudo e sempre vale a pena a vida, sempre vale a pena. Esse Arquivo A especial Desafios da Igreja, o amor gera vida, fica por aqui. Uma ótima noite para você e obrigado pela companhia.